Isaías 54, 2 diz o seguinte: alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Eu escolhi esse texto para ser a leitura a ser memorizada nesta semana. Mas depois me perguntei, fiz bem? Será que esse texto é claro para todos os leitores? Talvez sim, talvez não. Na dúvida, lembro então que para nós hoje se trata de uma metáfora. Para os ouvintes primeiros, não. Os ouvintes primeiros de Isaías viviam em tendas. As casas eram, em sua maioria naquele tempo, tendas. Todos entendiam que aquela tenda podia ser maior. A sua casa podia ser maior. E todos sabiam como é que uma casa era expandida, ampliada, estendida. Era preciso mais tecido, mais cordas e mais estacas. Não era possível, por exemplo, apenas estender a cortina, chamemos assim, da tenda, se não se esticassem as cordas e se não se batessem tais cordas nas estacas para firmá-las no chão, terra firme ou arenosa. Então o ouvinte primeiro entendeu claramente: olha, a tenda onde você está, você pode ampliá-la de tamanho. Para ampliar a sua tenda de tamanho, você precisa tomar algumas providências, que estão aqui mencionadas. Primeiro, você tem que esticar as cortinas, isto é, esticar o tecido, aumentar o número de metros de tecidos utilizados. Depois tem que esticar as cordas. Você estica a cortina, mas não estica a corda, ela afrouxa. E você tem que pegar as estacas que estavam nesse ponto aqui e colocá-las mais longe, então ali a fixar as suas cordas. Quem é que já acampou, como o Humberto, que certamente já fez isso na vida, tem cara de que acampou? Não é o meu caso, nem do Márcio, por exemplo. Não temos cara de termos acampado, não é verdade? E nem pretendemos, certo? Já passamos dessa época, né? Mas sei que, por exemplo, o Michel já acampou várias vezes, né? E outros. Por exemplo, eu acho que você não tem cara de ter acampado, né? Você não... Pinguelli ali não tem cara de ter acampado aqui, né? Então, quem não acampou... Nélio, por exemplo, Nélio já acampou, tem cara que professor, com a juventude e tal, tem cara de ter acampado, filhos, né, fortes e tal. Quem é que já acampou entendeu claramente, quem não acampou teve que pesquisar. Então a ideia aqui é que nós somos chamados a estender a nossa tenda, isto é, ampliar os nossos horizontes, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, espirituais, não é? Se você correu a corrida de São Silvestre num tempo X, no ano que vem você vai correr X menos Y, não é verdade? E no outro ano, menos Y também, você não vai correr a mesma coisa, você vai se exercitar ao longo do ano para correr mais. Se você, por exemplo, emagreceu 5 quilos esse ano, vai emagrecer 5 quilos no ano que passou nesse. Aqui não é para estender, aqui é para encurtar. A única coisa que, né? Se bem que os que se casam, têm filhos, assim, começam também, né, para poder ter força para sustentar a família, né, ter mais força, né, Márcio Davi? É isso. Agora, o que está escrito também é o seguinte: não adianta fazer as coisas de qualquer maneira. Você não pode aumentar os seus bens comprando no cartão de crédito, que depois tem que pagar. O único defeito do cartão de crédito é esse, tem que pagar depois. Se não tivesse, era perfeito esse meio de pagamento. Então é isso que o texto diz: alarga o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas.
É uma promessa de Deus para nós, ao mesmo tempo uma instrução, assim que Deus quer que nós vivamos, não acomodados no mesmo lugar, conformados com as mesmas conquistas, mas irmos mais além, irmos mais adiante. Ontem eu passei por um certo lugar em que o nosso irmão tem um negócio. Ele não estava lá naquele momento, mas eu passei, olhei bem em frente, do outro lado da rua, e me alegrei muito com ele. Orei pelo negócio dele, porque é mais um negócio, depois mais outro, e tantos negócios. Acho que essa é a nossa caminhada, e Deus quer que nós prossigamos, que nós cresçamos, é o desejo dele para todos nós. É isso que quer dizer o versículo. Agora vamos ler então o versículo, que agora ficou mais vigoroso para nós. Juntos? Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Isaías 54, 2. 30 de dezembro, olhe para a sua tenda no dia 9 de janeiro e vê o quanto você esticou, quanto Deus acompanhou você, fortaleceu você para esticar, ampliar e estender as suas tendas. Deus abençoe você, assim é o desejo dele, é também o nosso desejo. Pergunto se há alguém entre nós que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo essa semana. Se houver, peço o favor de virem aqui à frente para darmos graças a Deus por sua vida. Temos aqui a irmã Leda, aniversário de nascimento, o casal Cise, suponho, de casamento, quantos? 38 anos de vida conjugal. Você é uma heroína, Rosângela. Ah, você também acha? Estou de acordo, né? Então está ótimo. As mulheres são muito resistentes, né? Inventaram uma palavra aí chamada resiliência. Não sei o que quer dizer, não, mas fala sobre isso, né? Resistências diante das intempéries, ou dos maridos da vida, na verdade. Aniversário de... Vamos lançar uma modalidade nova. É outro tipo de aniversário, vamos ver qual é. Que hoje meu filho faz aniversário. Ah, como ele não pode estar. Como é pastor de uma outra congregação de nossa igreja, estou aqui representando ele. Então, tem alguém aqui cujo filho fez essa semana e não está presente? É uma nova modalidade, não é só para você. Se tiver, pode vir, que vamos dar graças a Deus por sua vida também. Mas hoje. Hoje, Davi Mateus, nosso pastor na missão Caçapava. Hoje, pela manhã, no primeiro culto, tivemos também no rádio o pastor André, que está em férias, em nossa missão Rio do Sul, Santa Catarina. É um prazer muito grande termos todos aqui. No primeiro culto tivemos também o pastor Gilberto Campos, que é missionário em Angola, se transferindo agora para Namíbia, via África do Sul. Vou fazer uma menção disso durante a mensagem. Mas enquanto vocês ficam aí, estão fortes, etc., eu vou chamar aqui a Joana, aqui do meu lado direito. Vamos ter o prazer, então, de conhecer a Joana, filha da Juliane e do Márcio Davi, e viram juntos seus irmãos, não é verdade? Podem vir. Fica aqui do meu ladinho aqui, ó. Seus avós, sua avó, bisavó e todos que vieram participar desse momento podem vir então aqui agora, ficando aqui do meu lado, que eu vou pegar a Joana comigo no colo e vamos dar graças a Deus pela vida dela, pela chegada dela, pela bênção que ela é, nessa família que está largando as tendas. Agora são 3, né? 3 mais 2, 5. Não sei se viram outros, aí só Deus sabe. Pode ficar aqui, ó, vem. Cada vez. Quatro gerações aqui, né? 4 gerações. Então, Deus abençoe vocês, nos alegramos com a alegria de vocês também. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar agora ao nosso Deus. Vem cá, Joana. Com alegria, ó Deus, nós cultuamos mais uma vez a Ti. Com alegria, nós festejamos as datas que os meus irmãos aqui do meu lado esquerdo celebram nesta semana, de terem sido aquinhoados com mais um ano
de vida biológica ou vida conjugal, também o pastor Davi ausente, mas pelo seu pai representado. Amém. Com alegria, Deus sustentou aqui nos meus braços a Joana. Dádiva, presente, bênção que o Senhor enviou a Juliane e ao Márcio Davi e aos seus irmãos. Ao Senhor, repetimos, te damos graças pelo dom dela nesta família, aqui 4 gerações, representada ela, a 4ª geração com seus irmãozinhos também. E ao mesmo tempo, Senhor, te rogamos por ela, que está no meu colo porque é pequena, é indefesa. Por outro lado, tem uma longa vida, se assim o Senhor permitir, pela frente. E os seus pais têm imensa responsabilidade de pastoreá-la. Abençoe, Senhor, os seus pais, para que possam, como tem feito com os demais filhos, instruir no caminho do Senhor. Dê a ela saúde, força, discernimento, que ela possa crescer como o menino Jesus Cristo, até alcançar a idade de conhecer pessoalmente ao Senhor e receber a Jesus como Salvador dela. É isso, Senhor, que nós te agradecemos. É isso que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, hein? Deus abençoe vocês também. Pode vir aqui abraçar os nossos... Abraça o Davi lá por mim. Parabéns. Rumo aos 40. Amém. Neste culto, então, contamos com a ausência de nossos adolescentes, alguns deles, cerca de 20, que estão em Barreiras, fizeram uma boa viagem, saíram daqui na quinta-feira por volta de 14 horas, chegaram lá por volta das 20 horas do dia seguinte. E hoje a Juliana, o Jacob está pregando numa igreja, à noite o pastor Carlos Daniel será o pregador. Estão lá fazendo, tem que ser feito. Até capinar, estão capinando, tem que ser feito. Lá no Lar Batista Davi Gomes, eles estão fazendo e já postaram uma nota no blog da viagem, está muito interessante, só li uma, não sei se já colocaram outras, tenho falado regularmente com o pastor Carlos Daniel. Então, nesse culto hoje, ausentes estes, contamos outros ali presentes, e todos nós aqui, e contamos hoje com uma banda de verão, que nosso irmão Ramon Christian nos preparou, nosso regente hoje, irmão Vitor, nosso organista, irmão Sérgio Presgreve, nossa pianista, irmã Irene Ritano, e nosso co-dirigente aqui, irmão Richard José Vasquez. Estamos aqui para cultuar, então, o nosso Deus, e trago um abraço do nosso Léo Cunha. Ele participou do culto, não sei se está agora, se tiver, Léo, aquele abraço para você. 14 graus lá, não sei se negativo ou positivo, agora estou confuso. Depois eu vejo aqui o e-mail e digo qual é. Está muito frio, só fica dentro de casa, mas mando um caloroso, embora frio, abraço para todos. Nosso irmão Richard vai nos conduzir então nos demais momentos neste culto. Bom dia, meus irmãos, irmãos aqui presentes, irmãos que estão nos acompanhando na internet. Queria que lembrássemos, né? Estamos aqui para quê mesmo? Para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos. Nós vamos cantar daqui a pouquinho, Vim para adorar-te. Queria que os irmãos se colocassem em pé mais uma vez, por gentileza. E antes de nós cantarmos, e antes de nós lermos esse versículo que está aqui, de Isaías 45, 22, eu queria comentar com os irmãos, enquanto o pastor estava
fazendo um comentário sobre o nosso verso da semana, né, de Isaías 54:2, eu me lembrei de 1 Crônicas 4:10, a oração de Jabes ou de Jabez, né? E aí aqui na primeira parte diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, ou aumenta as minhas tendas. Então vamos pedir o aumento das nossas tendas, mas sempre na direção do Senhor, que Ele possa nos ajudar a nós aumentarmos as nossas tendas, como o profeta Isaías disse aqui, mas na direção do Senhor. Vamos então ler esse versículo bem bonito, bem animados, Isaías 45:22. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Isaías 45:22. Cantemos então, bem animados, vim para adorar-te. Te ver.
Vamos fazer a leitura que está publicada no nosso boletim. Para nós, porém, há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por estarmos na tua presença, por estarmos aqui na tua casa, para te prestar este louvor que só a ti é devido, Senhor. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Fala ao coração de cada um de nós, usa o teu servo, ó Pai, na ministração da palavra, que nós possamos sair daqui alimentados. Abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam chegar. Lembramos mais uma vez os nossos adolescentes ali em Barreiras, os nossos missionários lá, todos os nossos missionários espalhados pela face da terra, Amém. Senhor. Também lembramos do nosso irmão lá no Afeganistão, naquela situação, daquele julgamento, ó Pai, continua com ele, guardando, Amém. Protegendo, usando o teu servo como o Senhor tem usado. Fica conosco aqui, fala ao nosso coração, recebe o nosso louvor, nossa adoração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os irmãos então podem se assentar, daqui a pouco cantaremos esta música aí, mas quero trazer aos irmãos algumas informações necessárias, já que estamos sem o nosso Ita News. Então vai de Ita Palavra mesmo, né? Algumas importantes informações. Domingo que vem, haverá aqui um almoço preparado pelos irmãos e irmãs de nossa missão Caçapava, para levantar recursos para ajudar no financiamento do retiro de carnaval que eles vão fazer. Então, se você quiser dar uma folga para o seu fogão, deixá-lo desligado no domingo que vem, você se inscreva hoje ao final do culto lá com nossas irmãs e irmãos da Visão Ministerial da Amizade, R$12, e vai ter aqui um banquete por pessoa. Não penso que a família toda também não. Por pessoa, você é muito bem-vindo, pode participar sendo membro de nossa igreja ou não. E se alguém quiser ir também no retiro de carnaval com os nossos irmãos lá de Caçapava, é só se inscrever também com o nosso pessoal da Amizade ao final do culto, se informar mais sobre outros detalhes, então assim participar. Já estão disponíveis também o DVD do Cantando Natal, volume 1, que é o coro da igreja, aquela apresentação do dia 17, sexta-feira. Hoje à noite, então, você já pode adquirir o seu DVD do Cantando Natal do dia 17. No dia 14, sexta-feira, começa aqui uma série de estudos no livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, com o pastor Alcenir, mas está aberto a todas as idades, não é preciso ser da terceira idade para aprender um pouco mais sobre a graça. Todos que puderem, não trabalham nesse horário, 16 horas, dia 14, são convidados a vir aqui para esta participação. Ontem os jovens estiveram num projeto chamado Conhecendo o Rio de Janeiro, e foram a Pedra Bonita, cerca de 60 jovens e mais um não jovem. Disse o Samir, já tem uns 50 anos, ou seja, é velho, né? Imagina que tem 58, como esse locutor aqui, né? O que é o que então? Jovem é assim mesmo, é um negócio sério. Mas eu quis destacar que é aberto a quem desejar ir, 50, 60, 70, que vai ser no Arpoador, uma das mais lindas paisagens do Rio de Janeiro. Então, os irmãos têm informações, podem todos comparecer, são muito bem-vindos. Nós estamos há um mês da celebração do nosso Jubileu de Brilhante, ou seja, completamos 75 anos de idade. Se quiser saber a data, é só abrir aqui no boletim, que está logo no altinho aqui, essa informação. Fundada em 21 de fevereiro de 1936. Vamos fazer algumas celebrações. Uma delas será um filme, sobre o qual nosso irmão José Ricardo Bonavita vai nos falar. Bonavita é cineasta, diretor de publicidade, cinema, membro aqui de nossa igreja, e propôs fazermos um filme que queremos exibir em outubro, um filme que ele precisa da participação
das pessoas. Isso aí, pastor. Bom dia. O que nós precisamos? Nós precisamos do depoimento de gente aqui como vocês que viveram a história da igreja. Então, a gente quer marcar depoimento com as pessoas, gravar depoimentos, quer também que vocês tragam fotos. Se vocês têm fotos de momentos importantes que vocês viveram aqui na igreja, né, ou se alguém tem uma gravação antiga em VHS, pode trazer para a gente. Em todos os cultos nesse domingo e no próximo domingo nós vamos estar aqui fora, anotando o nome de vocês e telefone para combinar isso, porque até junho nós vamos realizar todas essas gravações. Vamos gravar os corais da igreja, momentos importantes, e no final a gente vai ter um filme, um documentário sobre os 75 anos da igreja. Eis aí uma belíssima oportunidade, cremos que vai ser uma coisa que será muito, muito bonita, uma maneira de também darmos graças a Deus. Meu último aviso é sobre o Nélio Marinho. Fica em pé, Nélio Marinho, vou dar um aviso sobre você agora. É que ele vai reger o coro de verão de hoje. Então você, homem, corista ou não, pode vir para o ensaio às 18 horas. Ele vai chamar a gente, vai nos ensaiar e vamos cantar no culto em seguida, que será o culto em que teremos também um momento de consagração ao ministério pastoral do nosso irmão Samir Confessor, que foi examinado na quinta-feira, junto com Daniel Brava, aprovado por unanimidade, e então ele vai ser hoje consagrado ao ministério pastoral, como parte do nosso culto da noite, do qual vai participar o coro masculino, e eu estou pensando em vir cantar no coro, né? Como é um coro de verão, eu acho que a exigência não é tão elevada assim. Eu só não sei qual é a minha voz. Quer dizer, com 58 anos, ainda não descobri qual é a minha voz, mas a vida começa aos 60, então ainda tenho mais 2 ainda para aprender a ser um belo corista. Então, irmãs excluídas. Agora, na semana que vem, a irmã Delci vai ensaiar o coro de verão no dia 16. Aí é para homens e mulheres, também de qualquer idade, no mesmo horário, às 18 horas, podem vir então para esta participação. Vamos cantar agora uma música que, quando cantamos no primeiro culto, a nossa irmã Miridã, certamente uma das depoentes aqui do Zé Ricardo Bonavita, sentada ali no meu lado esquerdo, veio à porta e disse o seguinte: quando você recebe bênçãos de Deus, você recebe gotas? Falei, não. Pois é. Ela me deu uma letra que corrige essa daqui. Acho que muito justo. Então, no estribilho, né? Chuvas de bênçãos dos céus. Em esperança vivemos, chuvas rogamos a Deus. Dá certinho a metrificação, ela é especialista nisso, é tradutora, compositora. Vamos cantar então assim: chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Irmão Sérgio, toque só o refrão para que a gente possa aprender aqui essa nova letra, e vamos ver se cantamos aqui na igreja do Aravante, quando entoarmos essa canção, esse hino tão bonito que o irmão pastor Salomão Luiz Ginsburg verteu para o português. Vamos lá? Em esperança vivemos. Vitor, estou aprovado, Vitor? Bom. Então agora, enquanto cantamos essa música, com essa melodia alterada, vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas prazerosa e alegremente, porque Deus já nos abençoou. Casal Maria Beatriz e Julimar vão segurar então aqui as salvas. E vamos, enquanto isso, sentados, cantando que aqui não são gotas, são chuvas.
Irmão Vitor, agora ficaremos em pé, né? E vamos cantar com toda a vibração possível. Você vai nos ajudar também aí ao microfone para revelar e salientar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Vamos cantar então a primeira estrofe e o estribilho? Vamos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aquele grande coro que a nossa igreja sabe fazer. Vamos aproveitar esse instante. E no último verso, em esperança vivemos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manha promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, em esperança vivemos, chuvas rogamos a Deus. Obrigado a Deus por todas as bênçãos que todos os dias, ao longo de nossas vidas, curtas ou longas, o Senhor nos tem concedido. Rogamos a Deus que esses dons aqui colocados nessas salvas e também na galeria possam ser usados pelos teus servos como instrumentos para levar mais bênçãos a mais lugares, a mais pessoas. É a nossa alegria nesse momento. Assim registramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os irmãos então podem se assentar, os irmãos podem levar as salvas. Nós vamos agora ter aquele instante que o nosso irmão Richard vai conduzir, um instante de reflexão, um instante de autoexame de nossas vidas, um exame, um momento de colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, nos entristece. Certamente quando nós cantamos agora chuvas de bênçãos, nós agradecemos a Deus o que Ele nos tem concedido. Agora vamos pedir a Ele, não que nós mereçamos, não porque nós contribuímos, não porque nós sejamos fiéis, pedir a Ele porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. A canção que vamos ouvir agora pela voz do nosso irmão Luiz Antônio vai nos preparar, porque é nosso dever nos assentar diante de Deus, escutar a sua voz, obedecer e viver. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para a eterna luz, está pronto a responder. Está pronto a responder, é meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, e orar ao anoitecer, é meu dever.
alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho em amor. Temer e amar sempre ao meu Salvador, assim no meu viver, até quando eu morrer, é meu dever. Amém. Irmãos, vamos então refletir e colocar diante de Deus, né, nossas necessidades, nossa gratidão. Eu queria ler para os irmãos um versículo conhecido de todos, está em Filipenses 4, parte final do verso 5, verso 6 e o verso 6. Aqueles irmãos que sentirem então desejo de vir aqui à frente, né, para estar orando, intercedendo por algum conhecido, alguma outra necessidade ou por uma gratidão, fique à vontade. Se quiser ficar no seu lugar, sentado, ajoelhado, em pé, mas eu queria deixar esse versículo: perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. Vamos fazer isso então? Vamos ter a música. Enquanto nós ouvimos a música, os irmãos podem se colocar da maneira que achar mais conveniente, e ao final nós vamos estar intercedendo e agradecendo. Entrego
Oremos então, irmãos. A palavra diz que perto está o Senhor está ao nosso lado. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os momentos de nossa vida até o final dos tempos. Nós te agradecemos porque o Senhor está perto. Nós te agradecemos também porque o Senhor diz para nós colocarmos todas as coisas diante do teu altar, diante de ti, não estarmos ansiosos por coisa alguma, Senhor. Sabemos que na nossa natureza humana nós temos essa tendência de estar nos preocupando com coisas às vezes pequenas que se tornam grandes em nossas mentes, em nossos corações, trazendo a aflição, trazendo o desespero, e quando nós vemos são coisas sem sentido. Nós possamos identificar essas coisas que nos afetam e possamos colocá-las diante de Ti, Senhor, para que nós possamos viver em paz, confiados em Ti, fazermos esse exercício de confiarmos em Ti, deixarmos as coisas, as nossas preocupações, as nossas necessidades no Teu altar, Senhor. Toma, ó Pai, a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está no coração de cada um, e que o Senhor possa estar realizando aquilo que deseja o coração deles, ó Pai. Amém. Dá serenidade, mansidão, tranquilidade a cada um dos nossos irmãos aqui presente, onde quer que estejam. Nós te agradecemos também por tudo e também as gratidões que cada um tem no coração, que o Senhor possa receber, ó Pai, como um reconhecimento daquilo que vem de Ti para as nossas vidas. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Os irmãos todos podem se assentar, por favor. Nós vamos ler agora esse texto muito generoso para conosco, nossa compreensão da fé que o apóstolo Paulo escreveu. Em seguida vamos ouvir a irmã Sandra Alice em esta uma oração. Diz então Paulo, leamos como indicado: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Senhor Jesus, fonte de amor, vem inspira devoção, nós
te dá-nos teu favor, confiantes faze-nos nosso Redentor, mesmo sendo obscuro aqui, tudo ao redor ilumina e a nós pelo teu amor. Em lugar de pregar sobre o tema Alarga a tua tenda, vou continuar pregando sobre o tema As marcas do discípulo. Eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia no livro de Paulo, chamado Carta aos Gálatas, desde o capítulo 1, antes de lermos o penúltimo versículo. Paulo, então, escreveu aos Gálatas, irmãos e irmãs que viviam nessa região da Galácia. Não era propriamente uma só comunidade, mas um conjunto de comunidades. Ele começa com uma afirmativa de grande valor. Lemos no verso 6, 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E quando vamos lendo as demais partes, percebemos qual era a dificuldade. Era a dificuldade de entender a natureza radical da graça de Jesus Cristo. Embora os Gálatas tivessem recebido a graça de Deus por meio da pregação do Evangelho segundo Paulo, achavam que precisavam fazer alguma coisa, porque só pela graça estava pouco demais. Esse é o contexto em que ele escreve. Então Paulo diz: preste atenção no meu Evangelho, isto é, no Evangelho que eu estou pregando. Ele então apresenta no capítulo 2 as suas credenciais, e que tendo se reunido com os apóstolos, aqueles que viram a Jesus de perto, Paulo não viu no momento de Jesus terreno, o aceitaram no grupo dos apóstolos, porque ele viu a posteriori no caminho para Damasco, como lemos em Atos capítulo 9. Então ele responde, afirma quais são as suas credenciais. Para então no capítulo 3, ele falar sobre a diferença entre a lei e a graça, entre a fé e a obediência à lei. E faz isso nos capítulos 3, 4 e 5. Sobretudo, no capítulo 5, então, ele chega ao ponto climático da revelação sobre a graça, quando nos fala da liberdade em Cristo, quando então estamos mais sujeitos à lei, porque vivemos pelo Espírito. E, ao terminar a carta, ele então escreve, sem mais, ou seja, finalmente, que ninguém me perturbe. Gálatas 6:17 eu li, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Nas duas mensagens anteriores, então, nós procuramos falar de quais são estas marcas de Jesus. Mencionamos, então, que quando ele diz não me perturbe, ele está se referindo a pessoas que o estão afastando da sua tarefa, ao virem com assuntos e propostas que não são evangélicas, não são do Evangelho. Então, é como se dissesse, não me perturbem, não me venham com essa, ou o legalismo, ou a ideia do mérito para a salvação, ou críticas que me afastam da minha atividade, ou alguma prática que é rejudaizadora e não mais a graça. Isso então nós mencionamos. E então mostramos que estigma, que é uma palavra que só aparece nesse texto, em todo o Novo Testamento, se refere a uma marca.
Que marcas eram estas? Paulo estaria agora apresentando os seus sofrimentos como marcas. Se o fizesse, estaria indo contra a graça, porque estaria mostrando o seu valor, o seu mérito adquirido pelo sofrimento. Entendemos então que as marcas de Jesus são as características de Jesus. E mencionei então 3, entre tantas outras de Jesus Cristo, que eram marcas do apóstolo Paulo, que devem ser marcas em nós. Por exemplo, a autonegação. A exemplo de Jesus, Filipenses capítulo 2, que abriu mão de sua divindade para ser completamente humano. Quem tem a marca de Jesus, igualmente deve negar-se a si mesmo. Mencionei, em segundo lugar, que a marca de Jesus é a marca da santidade. O autor aos Hebreus escreve que Jesus é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. É assim que nós também devemos viver. São marcas de Jesus em nós. E a terceira marca que mencionei foi a marca da compaixão. Por isso, o autor aos Hebreus escreveu, Hebreus 4, 14 e 15, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A autonegação é a marca de Jesus em nós. Era assim em Paulo, deve ser assim em nós. Santidade, marca de Jesus em nós. Compaixão, marca de Jesus em nós. Hoje eu quero ir um pouco mais para mencionar o que acontece com o discípulo que tem as marcas de Jesus na sua vida. Acabam sendo essas coisas novas marcas também. A primeira marca é a marca da incompreensão. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, você vai ser incompreendido. E se você não é incompreendido, não há a marca de Jesus na sua vida. O Evangelho, às vezes, não traz conceitos muito agradáveis. Mas se as pessoas olham para mim, olham para você, apenas batem palmas, concordam sempre, e a nossa vida e o nosso ensino não os incomoda, os que não são cristãos, não somos discípulos de Jesus Cristo. Não há possibilidade de vivermos os valores do Evangelho e vivermos segundo esses valores na prática, que nós não incomodemos os outros. Isso por vezes acontece dentro da nossa própria casa. Somos chamados de fanáticos, por vezes, sérios demais. Será muito sério o Evangelho. Graças a Deus. Não estou propondo aqui um cristianismo de pessoas desagradáveis, não é isso não. Estou dizendo que quando nós procuramos viver os valores de Jesus, esses valores vão escandalizar aqueles que não vivem tais valores. Se não somos incompreendidos, há algo errado com o nosso Evangelho, talvez o Evangelho não seja. Nós temos no Brasil o grande privilégio, o imenso privilégio de gozar de plena liberdade legal. Ou seja, nenhum de nós é proibido de pregar o Evangelho. Há algumas poucas regras bastante razoáveis, mas no geral nós podemos pregar o Evangelho. Até quando nós não sabemos. Mas hoje temos plena liberdade de pregar o Evangelho. Mas em boa parte do mundo, isso não se aplica. Temos orado pelo pastor S, que está no Afeganistão. Nosso irmão missionário lá, brasileiro, pastor A, nos tem dado a seguinte notícia: o juiz está em silêncio. O prazo, o ultimátum, chegou ao fim e ele não o mandou para a forca. Por quê? Não sabemos. Disse ele. Vai mandar? Não sabemos. Continuemos a orar.
E para nós, é inimaginável que alguém não possa professar a sua fé, porque isso é completamente liberado a nós. A pergunta é: o que é que temos feito com essa liberdade? Não estou propondo, como alguns já fizeram, ouvi uma vez, pedindo a Deus que haja perseguição no Brasil. Não estou propondo, de jeito nenhum. Não há nada melhor do que a liberdade, nossa e dos outros. Agora, por exemplo, há um movimento forte no Brasil dos ateus, que estão pregando o ateísmo. Tem o direito. Assim como temos o nosso de pregar o nosso. A minha questão com o movimento homossexual não é que eles defendam os seus chamados direitos. Eles têm direito de dizer o que acharem sobre a prática homossexual. O meu problema é que nós também temos o direito de errar, de dizer que isso é pecado. Mas esse direito nos querem caçar. Então, liberdade é para todos. Para dizer que quem quiser esteja à vontade, e para dizermos isto é contra o projeto de Deus para o ser humano. Isso é liberdade, não só de um grupo. A pergunta é: o que é que temos feito com a nossa liberdade? É um ponto que cada um de nós tem que refletir. O que é que temos feito com o Evangelho que ele não incomoda as pessoas? E quando incomoda, às vezes, por razões tristes. Vou dar 2 exemplos. Há uma ideia circulando no mercado brasileiro para a qual precisamos estar prontos para responder. Ontem, sentado com umas pessoas, uma puxou a cadeira, sentou-se bem em frente a mim e disse o seguinte: já que você é pastor, me responda a seguinte pergunta: por que os evangelhos dos outros apóstolos não estão na Bíblia? Então eu expliquei a ela como é que foi a formação do cânon, como é que surgiu o Novo Testamento, e expliquei a ela que não há nenhum outro evangelho de apóstolo que não esteja na Bíblia. Disse: pode até ser que exista algum, mas é completamente desconhecido. Essa semana eu tive uma alegria muito grande, abrindo parênteses. Uma pesquisadora holandesa descobriu o proprietário de um pergaminho do ano 314, contendo os 7 primeiros versículos do livro de Paulo aos Romanos. Ela conseguiu identificar o dono daquele papiro, que era uma coisa rara, uma espécie de herança que alguém deixava para os seus filhos ter um papiro. E ela levantou a história dele, o nome do seu pai, levantou o nome do cristão com quem ele tinha negócios. Ele era um comerciante, fabricante de linhos. Achei aquilo tão bonito, a gente voltar um pouco aí no tempo e ver que exatamente aquela cópia 314 é igualzinha que temos aqui hoje. Fechando parênteses, porque isso nos ajuda a entender o processo de produção da Bíblia. Então disse eu: não há nenhum outro apóstolo que tenha escrito alguma coisa que seja conhecida que não esteja no Novo Testamento. O Evangelho de Judas, disse eu, é do século IV. Então há milhares de evangelhos. Isto é, muitos textos de pessoas que escreveram no século III, século IV, século V, atribuíram a um apóstolo. Como é que se sabe? Eu mostrei com esse exemplo que o estudo é rigoroso, então você pode, inclusive, agora já começar a percorrer os proprietários dos pergaminhos ou dos papiros. São livros tardios, seja porque não há nenhuma informação sobre eles antes, seja por causa do seu vocabulário, que é próprio de outra época, de outro lugar. Então não existe, vou repetir, não existe outro evangelho de apóstolo que não esteja no Novo Testamento. Porque essa pergunta tem subjacente a seguinte ideia:
a Bíblia não é confiável. Escolheram alguns livros para compor o Novo Testamento e deixaram de fora outros. Então, eu não vou seguir esse livro porque ele não é assim confiável. Isso está na cabeça das pessoas. E nós temos que estar prontos para responder, que é uma pergunta bastante simples esta. No entanto, quando eu acabei de responder essa pergunta, durante uns 15 minutos, a outra puxou a cadeira e disse assim: o que você acha dos pastores evangélicos que diz que se você der o dízimo, você tem um lugar garantido no céu? Eu disse: não são evangélicos, porque não seguem o evangelho. A Bíblia não autoriza nenhum tipo de negócio. A salvação é pela graça. Ninguém é salvo porque deu tal valor para uma igreja ou para quem quer que seja. Deus não se compra. Não é uma mercadoria o evangelho de Jesus Cristo. Eu lamento muito. E disse: na nossa igreja é assim. Nós dizemos às pessoas para contribuírem porque são abençoadas, já foram abençoadas, não porque serão abençoadas. Porque nenhum de nós pode prometer que Deus fará isto ou aquilo, porque o que Deus nos concede é graça. Não é por causa do nosso mérito. A famosa historinha da viúva pobre que Jesus mesmo conta. Aos nossos olhos aqui, aquela mulher deu tudo o que tinha? Foi a melhor oferta? Não, poxa, quem sabe 50 centavos, você oferta e se traga para a igreja? Não dá para fazer nada. Aos nossos olhos. Jesus disse: essa deu mais que todo mundo. Como mais que todo mundo? É que 50 centavos é mais que 5 mil reais. Segundo a graça é. No plano de Deus é. Porque ela deu 100%, por exemplo. Quem deu 5 mil, deu 10%. Quem deu mais? Essa é a lógica da graça de Deus. Mas isso, de fato, nos envergonha. É doloroso termos que explicar essas coisas, que nós, como cristãos em geral, nós mesmos fazemos. Mas eu quero destacar é que a nossa incompreensão para ser uma marca de Cristo deve advir não porque nós fizemos coisas erradas, como diz Paulo, mas porque fizemos coisas certas. O nosso missionário Gilberto Campos, da Junta de Missões Mundiais, a quem temos apoiado, nós ajudamos muito na construção lá do seminário dele lá em Uíge, vai estar conosco no primeiro domingo de fevereiro, para nos trazer um pouco daquilo que Deus fez lá, e nós somos testemunhas e parte dessas bênçãos naquele país. Não vai ficar em Angola e quer ir para um outro país, que eu não vou mencionar, sabemos que o mundo hoje está totalmente conectado. Mas ele não pode entrar nesse país agora. Ele vai para a África do Sul e talvez esperar 1, 2 ou 3 anos para esse outro país lhe conceder o visto. Estou falando desse tipo de incompreensão. Alguém que quer ir àquele outro país para pregar a graça de Jesus Cristo e tem que esperar por um visto que talvez nem saia, porque vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É essa incompreensão que representa uma marca de Jesus, não aquela advinda de nossas falhas, de nossas confusões, de nossas divisões, de nossas confusões. Portanto, quero salientar, a incompreensão deve ser uma marca de Jesus. Posso dizer, inclusive, que a incompreensão é um teste ao discipulado, ou uma prova do discipulado. Se somos plenamente aceitos em nossas convicções e nossas práticas pessoais, sem restrição, se o nosso comportamento não é diferente dos demais, se a nossa teologia não é distinta das demais, não incomodamos, nós não temos as marcas de Jesus. A incompreensão, às vezes, dentro da nossa própria família, é uma marca
de Jesus em nós. Mas eu quero sublinhar outras marcas, além da incompreensão, que é o senso de urgência. O apóstolo Paulo então diz: não me venham, não me perturbem, não me venham com essas coisas, porque eu tenho mais o que fazer. Paulo, portanto, tinha um senso de urgência que lhe impedia de perder tempo com aquilo que não era importante. E aqui eu tenho que olhar para minha própria vida. E cada um de nós. Quanto tempo nós perdemos com coisas que não têm a menor importância? Na verdade, nós perdemos mais tempo com coisas que não têm importância do que com coisas que têm importância. Porque nos falta o senso de urgência da vida. E para Paulo a sua urgência era pregar o Evangelho. Ele disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vou dizer aos irmãos com toda falta de vergonha na cara, eu nunca falei isso. Eu nunca disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Estou me confessando diante dos irmãos. Eu espero que o irmão já tenha feito a mesma declaração do apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? Senso de urgência. Se eu não pregar o Evangelho, a vida não tem o menor sentido. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Porque Paulo vivia a ética do ínterim, a ética do intervalo. Paulo entendia que a sua vida era um intervalo entre a vinda de Jesus Cristo, vivo, morto, ressuscitado e elevado aos céus, e a volta dele. Aqui estou nesse intervalo. Paulo vivia radicalmente a ética do ínterim. Ele gostava das coisas boas da vida? Certamente que gostava. Mas essas coisas não eram as mais importantes na sua vida. O seu negócio era testemunhar da graça, como no texto que lemos, ele então menciona. Nosso problema, sobretudo por não termos perseguição, é uma ausência dessa perspectiva do ínterim, dessa urgência. Quantas vezes nós ouvimos: Jesus Cristo pode voltar logo, e repetimos isso. Mas qual o significado dessa frase nas nossas práticas? Esta é a questão. De fato, nós vivemos como se Cristo fosse voltar hoje ou amanhã? Ou é apenas um credo? Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas não agora, que eu tenho muitas coisas para fazer. É assim que nós vivemos. Vamos ser francos. A perspectiva da volta de Jesus Cristo não tem impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Infelizmente, esta é uma verdade. Mas uma marca de Jesus em nós há que ser essa perspectiva de uma vida no ínterim. Ou seja, as coisas boas da vida são ótimas, mas elas não nos definem, nem nos aprisionam, nem nos condicionam. São apenas, enquanto elas existirem, vamos buscá-las, realizá-las, sejam bens materiais, bens tecnológicos, saúde, o que for, temos que buscar largar as nossas tendas. O Evangelho não é contra isto. O Evangelho é contra idolatrarmos de tal modo isto, como se a vinda de Jesus Cristo não fosse mais necessária. Ou seja, vamos ser mais diretos e francos, como se Jesus Cristo não fosse mais necessário. O pastor Gilberto dizia que, quando ele chegou a Angola, em 1997, o grande problema de pregar o Evangelho era a guerra. E quando ele pregava o Evangelho, as pessoas identificavam de que lado ele estava. Se ele dizia tal coisa, então ele está do lado do fulano, os dois comandantes militares e as consequências disso. Se pregava uma outra coisa, estava do lado do outro. As pessoas não sabiam pensar um mundo fora da guerra. Acabou a guerra.
Começou um período de crescimento econômico naquele país. Agora as pessoas não querem o Evangelho, porque não precisam mais dele. Porque a economia vai lhes dar as coisas, a tecnologia vai lhe dar as coisas, o Evangelho pode esperar um pouquinho. Hoje, em nosso país, nesses dias, vivemos um momento muito oportuno de crescimento econômico, economicamente falando, plenitude de emprego. Depois eu cuido desse assunto de Evangelho. Não vou morrer agora mesmo. Temos essa dificuldade vivenciada na nossa pregação do Evangelho. Estamos, e às vezes nós também entramos nesse mesmo túnel, de que tudo vai bem, a vida flui normalmente. Nós não precisamos de Jesus, não temos a urgência de Jesus, não temos a perspectiva do ínterim de Jesus, não temos aquele sentimento de ai de mim, ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. A marca de Jesus é a marca da incompreensão em nós. A marca de Jesus em nós é a marca de um senso de urgência numa vida na perspectiva do ínterim. O nosso lugar não é aqui, nós somos passageiros, a nossa jornada é para outro lugar. É um pouco estranho tal coisa, é um pouco fanático tal coisa, tal sentimento, tal ensino. Soa um cheiro de naftalina. O mundo vai bem sem Deus, vai bem sem Jesus. E às vezes nós também vamos nos enredando por esse tipo de paganismo. Mas em terceiro e último lugar, a marca de Jesus se evidencia na incompreensão de nosso ensino, de nossa prática. A marca de Jesus se mostra quando temos um senso de urgência na pregação do Evangelho. E a marca de Jesus se dá quando nós vivemos radicalmente a graça de Jesus. Nós somos radicais em aceitar a graça de Jesus Cristo. Mas a graça não é só para ser aceita, é para ser vivida de modo radical. Houve, em tempos não muito distantes no Brasil, um presidente que foi defenestrado pelos caras pintadas, que dizia como seu lema o seguinte: bateu, levou. Alguns aqui mais antigos se lembram, embora não tenha tanto tempo assim. Eu conheço muitos cristãos coloridos assim. Comigo, bateu, levou. E onde fica a graça? Exemplifiquemos. Há alguns anos eu emprestei um livro de 514 páginas, me custou um pouquinho caro, a um amigo. Ele nunca me devolveu. Isso tem uns 30 anos. Está vivo, eu também. Há chances de a coisa acontecer. O que eu faço? Não empresto mais livros. Essa é a lógica da lei. Mas não é a lógica da graça. Alguém me disse após o primeiro culto, essa foi a parte mais difícil da sua mensagem. Porque a minha biblioteca organizadinha, estou pensando em colocá-la tudo num cofre fechado para ninguém mexer. E disse, olha, um livro na estante, ou na sua casa, ou na casa de outro, é a mesma coisa. Tem que ser aberto, lido. Se alguém vai ler, empreste, doe, passe adiante. Estou falando de uma coisa muito simples, coisa baratinha. Um livro custa 20, 25 reais, coisa barata, 30 no máximo. Estou falando como é que nós nos comportamos. E como os abusados, porque há abusados, não há? A pessoa você dá um pé, mas não ficam satisfeitos, querem os dois. Mesmo que dá os dois, vai derrubar você, mas ela quer os dois pés. Então eu não vou mais ser, você pode ser gracioso. Estou cansado disso.
Quem nunca ouviu essa frase dizer? Acho que ninguém aqui disse, mas ouvir, certamente ouviu. Os abusados, os que não devolvem, os que pegam emprestado e não pagam. Bem, ainda bem que Deus não é assim conosco, né? Quantas vezes prometemos algo a Deus e não cumprimos? Pedimos de novo e Deus nos dá. Mas comigo não. Eu sou Django. Eu atiro primeiro. Não é assim? Mas Paulo nos pede então para que nós vivamos a graça de modo radical, não só para receber, mas também para conceder. Fulano de tal me ofendeu. Se ele vier aqui rastejando de joelhos, eu vou pensar se perdoo. Muita graça, né? É um caminhão de graça de Deus. Alguém pediu perdão a Jesus quando estava na cruz? Ele disse: eu perdoo, porque não sabem o que fazem. Estou falando aqui de um modo de vida radicalmente tomado, dominado pela graça. É essa radicalidade na vivência da graça é que é uma marca de Jesus em nós. Como somos conhecidos? Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: olha, atenção aqui em mim. Eu tenho as marcas de Jesus no meu corpo. Marcas da autonegação, marcas da santidade, marcas da compaixão. Olhem para mim, olha a minha vida. Eu tenho as marcas da intolerância. Olha aqui as minhas costas. Quantas vezes apanhei? Eu tenho as marcas de um senso de urgência, ai de mim se não pregar o Evangelho. Olhem para mim. A minha vida não é isso daqui. Meu negócio é Jesus Cristo de volta. Estou caminhando para a pátria celeste. Quando estou aqui, com toda intensidade, eu vivo radicalmente a graça. Sabe por quê? Tudo que me vier é lucro, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. E agora eu estou vivo. Eu penso assim: eu era para estar morto, fisicamente falando. Estou vivo. Viver é muito bom. É lucro. Para que vou me agarrar ao que eu não tinha? Eu falei na perspectiva física. Espiritualmente falando, eu estava morto em meus delitos e pecados. E sem que eu nada fizesse, Jesus me deu vida outra vez. Uma vida muito melhor, porque não somente física, mas uma vida espiritualmente. Eu vou me agarrar à vida, seja ela física, seja ela espiritual? Aquele que me deu de graça, não vou viver também pela graça? Não vou levar essa graça adiante? Quando eu falo eu aqui, estou me referindo a cada um de nós, porque todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem aqui já não passou por perigos, sejam de acidentes ou de doenças, e sabe que estão vivos porque diz: eu quero que ele esteja vivo. Para que nos agarrar às nossas convicções, aos nossos modos de ser, às nossas certezas, se somos chamados a viver na radicalidade da graça de Jesus? As pessoas olham para você, olham para mim e veem as marcas de Jesus?
Se veem as minhas próprias marcas, eu não sou discípulo. Porque o discípulo tem a cara do seu mestre, segundo o Novo Testamento. Mas se as pessoas olham para você, olham para mim e veem as marcas de Jesus, esse é um discípulo. Como fazemos isto? Por nós mesmos? Seria legalismo outra vez. Nós fazemos isto por causa da graça de Jesus, que nos garante que podemos ficar firme nas promessas, como nós cantaremos então agora. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, não irei falhar, não que eu seja perfeito ou bom, porque Jesus vai me dar força, vigor para assim viver. Firme nas promessas, em amor, ligado com a cruz de Jesus. Então, cada dia me alegro nas promessas de Jesus. Em pé, cantemos então, por favor. Que Deus nos abençoe nessa difícil tarefa, mas nela temos a promessa e temos conosco o Espírito Santo de Deus a nos conduzir e fortalecer. Seja o desejo do meu coração, seja de fato também o desejo do seu coração. Viver segundo a graça, evidenciar, demonstrar, não como exaltação própria, mas como convicção do chamado de Deus, mostrando as marcas de Jesus. Espero ver os irmãos hoje à noite, às 7 horas, os homens para o ensaio às 18, e amanhã às 19 horas temos o culto com o pastor Alcenir sobre encontros com Deus na série, na quarta-feira com o pastor Zé Maurício, uma vida com propósito. São todos, portanto, assim, por Deus, abençoados através desta igreja. Os irmãos então podem se assentar.